Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando a beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, amigo, Padre Antônio, nós entramos no seminário no mesmo dia, e daquele dia em diante nos tornamos não só colegas, mas amigos e irmãos de coração. Saúdo e agradeço desde já o convite para partilhar com vocês nesta primeira noite de novena do padroeiro desta paróquia, São Sebastião, e saúdo todos os devotos de São Sebastião. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sempre que eu vou pregar numa festa de padroeiro, eu gosto de dar a razão de ser das coisas. A nossa fé não pode, não deve ser uma fé alienada, uma fé inconsequente. Eu digo amém porque é hora de dizer o amém. Eu sento porque é hora de sentar. Eu me ajoelho porque o sininho tocou. Eu vou porque eu vejo os outros indo. Isso não é ter convicção de fé. A fé tem uma razão de ser. E por que nós estamos aqui nesta noite? Para que nós estamos aqui? Para que Deus nos chamou a estarmos aqui. Porque cada um que veio, veio porque Deus colocou no seu coração a vontade, o desejo de vir ouvir a palavra, de vir ouvir a boa nova, o Evangelho, e ouvindo, evidentemente, se converter. Portanto, celebrar a novena ao padroeiro de uma paróquia é a gente experimentar um retiro espiritual, é a gente sair da nossa indiferença religiosa. Quantas pessoas faziam meses que não pisavam na igreja? Mas não é para desaparecer depois, é para permanecer, porque senão não tem sentido vir. Quantas pessoas indiferentes, o ano vai se passando, a gente vai se iludindo com as coisas do mundo e vai deixando a fé sempre em segundo plano. E aí, no momento da festa do padroeiro, tudo deve se renovar na nossa vida. Porque o que é central na vida de uma pessoa e de um cristão batizado, nós celebramos a festa do batismo do Senhor ontem, é a missão. Ser batizado é carregar dentro de nós uma missão. Nós recebemos inerente ao batismo, além da filiação adotiva, que Deus nos adota como filhos, além do Espírito Santo, da própria Trindade que habita em nós, a missão. A missão de viver o reino e a missão de pregar o reino. E nós vimos hoje no Evangelho que Jesus
não era um homem de fazer longos discursos. Jesus não era um homem de fazer ou ter uma retórica muito elaborada. Jesus era prático. Se a gente pode entender o que eu vou dizer agora, Jesus era curto e grosso. Quando a gente quer dizer uma coisa a uma pessoa que diz, a pessoa diz, fulano é curto e grosso. Diz logo. Então Jesus era essa pessoa que dizia o essencial com poucas palavras e acabou. Era um homem de ação. Era um homem de prática. E o que ele revela para nós enquanto ensinamento, são ensinamentos a serem colocados na nossa vida diária. Não é uma coisa distante de nós, mas são realidades concretas. E se a gente pode resumir o conteúdo, a essência da pregação de Jesus, a gente resume aqui, nisso que ele disse. Se diz que ele foi pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou. De que tempo Jesus está falando? O tempo da graça, o tempo da salvação, o tempo da espera. Não se deve mais esperar nada, porque ele veio. Deus assumiu a forma humana, já está no meio de nós. Quando nós dizemos: o Senhor esteja convosco, o que é que vocês dizem? Mas não é para dizer só porque é a resposta. É para se dizer com a convicção de que Ele está no meio de nós. E não só no meio de nós, Ele está dentro de nós. Para quê? Para nos dizer que o tempo de conversão é agora. O tempo se completou. Não dá mais para esperar. E ele mais, o tempo já se completou. O reino de Deus está próximo de vocês. Na verdade, nós experimentamos o reino, e à medida que nós experimentamos, nós somos protagonistas desse reino, porque recebemos a missão de implantá-lo, de conservá-lo, de divulgá-lo e ao mesmo tempo de viver. Portanto, temos que ter esta consciência. O tempo da conversão é agora. Ele fala de conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Este é o apelo principal do Evangelho, da palavra de Jesus, que pede para que nós nos convertamos. Agora, para que eu me converta, é necessário primeiro que eu reconheça o meu erro, o meu limite, o meu pecado. Como é que eu vou mudar se tudo que eu faço eu acho que está certo? Se tudo que eu digo é a verdade? Certamente vocês devem conhecer alguém que quando diz que pau é pedra, tem que sim. As brigas, os conflitos, às vezes dentro de casa, entre o marido e a esposa, é a teima. Porque um está com a razão, o outro também acha que está. E aí começa a teima. E aí vai se arrastando um comportamento pecaminoso ou errado, porque ninguém tem a humildade de fato fazer um ato penitencial. Parece que as coisas da missa são tão programadas que a gente faz sem de fato dar o real sentido. Toda missa a gente vem ao Padre, vamos nos arrepender dos nossos pecados. Piedade, Senhor, e a gente canta e pronto, e passou, e quando sai da missa volta para casa fazendo a mesma coisa. No mesmo comportamento, com o mesmo estresse, com a mesma teimosia. A gente não se converte, porque a gente fez de conta que fez o exame de consciência. Quantas pessoas vão se confessar? Diz: pare, pergunte. Eu digo: minha filha, aqui não é um programa de entrevista, não. Se você veio se confessar, porque supõe-se que você pecou, supõe-se que você se arrependeu, e agora você vai se confessar. Não é só para desencargo de consciência, para fazer a oração, pronto, vou agora pecar de novo. Não é assim. A conversão deve ser gerada a partir dessa tomada de consciência dos nossos limites, dos nossos pecados. Saber que somos pecadores, mas que contamos com a graça e a misericórdia de Deus. Já que o tema da pregação de hoje, ou da festa, é a misericórdia, estamos no ano da misericórdia. Minha gente, o quão misericordioso é Deus, que nos assiste com a sua graça, com os sacramentos, para nos auxiliar, exatamente nos dar a graça da conversão.
que quando a gente quer, é preciso se esforçar. Quantas pessoas rezam inutilmente? Não sabem rezar. Padre, reze para eu deixar de fumar? Eu digo, eu não vou perder meu tempo, minha filha. Eu estou precioso. Eu não vou rezar para você fazer uma coisa. Porque quando a pessoa diz isso, ela quer um belo dia acordar sem vontade de fumar. Vai acontecer? Não. Ela está viciada. Agora, se ela chega para mim e diz, padre, eu vou me esforçar para não mais fumar. Estou nessa luta, padre, reze para que eu consiga ligar. E eu rezo. Porque a pessoa já está fazendo a parte dela. E porque converter-se significa ter a consciência da renúncia. E hoje as pessoas não querem renunciar, os jovens querem fazer vestibular para quê? Para medicina. Por quê? Porque ganham dinheiro, é claro. Mas também estudar não quer. Né? Quer entrar no céu a força. Todo mundo quer ir para o céu. Agora, quem é que vai fazer por onde? Porque ir para o céu exige compromisso, responsabilidade, disciplina e renúncia. Não se quer. Vou para a missa quando eu estou com vontade. Quer dizer, quer-se entrar no céu, mas sem fazer a vontade de Deus. Se a gente for fazer só a nossa vontade, minha gente, nós estamos perdidos. E é o que acontece hoje em dia. Os católicos já não têm mais este compromisso. Os filhos fazem e mandam os pais. Aonde já se viu? Vamos, meu filho, para a missa? Vou não. Pois tá bom, fica aí jogando seu videogame. Aí a mãe vem e não traz. Mãe, eu vou casar, vai? Não, mas nós decidimos casar só no civil. Pois tá bom, minha filha, casa só no civil. Quer dizer, cadê o seu senso? Tu vai casar? Vai, você tem que casar na igreja. Eu eduquei você para ser cristão católico. E a gente vai abrindo as concessões para o pecado invadir a nossa vida. Depois está aí todo mundo chorando, sofrendo, as drogas tomando de conta, a violência, a prostituição, o consumismo. E não sabe quem foi que errou, onde foi que eu errei. A falta de religiosidade, a falta principalmente de espiritualidade, porque há uma distinção entre religiosidade e espiritualidade. Tem muita gente religiosa que frequenta a igreja e faz todos os preceitos, mas não se converte. Pratica só religião, mas não se converte. A espiritualidade é encontro com Deus. É deixar que a misericórdia de Deus nos atinja, nos converta, nos transforme, para que a gente também seja misericordioso. Quantas vezes, minha gente, nós cobramos tanto das pessoas? A pessoa faz uma coisa boa, a gente não elogia, mas a gente fica só esperando escorregar para a gente cair em cima matando. Né? O filho tira um 10, mãe tirei um 10. Você não tem mais do que a sua obrigação. Não faz nada. Aí a criança fica lá. No dia que tira um 2, aí a mãe dá uma pizza. Né? Então, porque não elogia. Às vezes a esposa faz aquela comida preferida do marido, ele come 3 vezes, calado. Nem para dizer assim, oh meu amor, que comida boa. Né? Mas no dia que ela deixar mais insosso, mais salgada, a reclamação está no pé. E a gente cobra, e a gente reclama não só dos que estão perto de nós, a gente reclama de tudo. Por isso que a gente fala tão mal da vida alheia, porque a gente só olha o pior do outro. A gente não olha o melhor, a gente não exalta, a gente não elogia, a gente não reconhece o trabalho do outro, a gente não tem para com o outro a misericórdia que Deus tem para conosco. Porque se Deus fosse considerar as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Diz a palavra de Deus. Que Deus nos perdoa, que nós também saibamos nos perdoar nós mesmos. Também tem gente que não se perdoa, que cobra demais de si. E por isso cobra tanto do outro. Sejamos misericordiosos. Aprendamos o que significa isso. O próprio Deus diz: não quero sacrifício, mas quero misericórdia. Se vem a missa, se vem a novena, se pratica a fé, para a gente traduzir na vida, minha gente. É para a gente promover o reino de Deus quando chegar em casa, por exemplo. É para a gente ter paz. É para a gente viver esse reino no ambiente familiar, que está se desestruturando hoje, porque ninguém mais dialoga. Os filhos são
O marido não pode olhar que a mulher já puxa a peixeira para a briga e está todo mundo desestruturado. Não se tem paz, não se tem serenidade, não se tem harmonia, não se tem diálogo, não se vive o reino. O reino de Deus não é conflito, o reino de Deus é harmonia, é unidade na família, na igreja e na sociedade. Nós possamos então ter a certeza de que o tempo já se completou. O tempo de se converter é agora, não é depois não. Tem gente que diz, quando meus filhos crescerem eu vou para a missa. Não vou levar esse menino pequeno para dar no trabalho, olha, desculpa. E não, tudo é uma desculpa para não. Não, o padre me chamou para ser catequista, mas não estou fazendo a faculdade, deixar para ser catequista quando eu terminar a minha faculdade. Não, vou nada para a igreja, só quando eu estiver velho, porque reserva coisa de velho, eu sou novo, eu tenho que curtir a vida. E vai se adiando o processo, né? Vai se adiando a conversão para depois, e o tempo já se completou, ninguém sabe quando é o nosso tempo. Quando Deus disser vem o de 90, vem o de 30, vem o de 15, e nós devemos estar preparados. O tempo já se completou, vamos viver o reino de Deus, vamos nos converter a partir do Evangelho anunciado e das nossas práticas devocionais e também da oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus.